Pastor Fábio sobre tios. Deus, que ele quer trazer mesmo uma palavra abençoada, que quer tocar sobre nossas vidas, Deus. Se alguém dizer um bom barreiro, um impedimento, Deus, que venha cair por terra, toda fúria do inimigo, Deus. Bendito ao Senhor Deus de Israel, né, igreja? Que levantar seus escolhidos nos últimos dias para fazer a obra dele, né? Nesse segundo congresso de homens que o Senhor preparou, né, fico feliz em ver os obreiros, os irmãos trabalhando, né, dirigindo o trabalho, porque essa é a vontade do Senhor, que todos nós cresçamos. E o congresso é para isso. O tema que Deus nos deu é justamente para que o Senhor venha levantar você, amém? É um congresso de homens, mas Deus abriu essa festa para todos, amém? E Deus me mandou falar sobre ministério essa noite. Deus tem uma bênção para o seu ministério. Quantos têm o ministério de Deus? Quantos estão aguardando uma providência para o seu ministério crescer, ser reconhecido e ser uma bênção? Deus está falando que hoje é o dia, amém? Então você vai sem perda de tempo pegar a sua palavra e abrir o livro de Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1. Lemos do versículo 14 ao 18. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 18. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Quantos acharam, digam aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 18. Veremos então um texto que diz assim: vocação de 4 discípulos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto no mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Quero que a igreja leia, por gentileza, a parte B do versículo 17, que diz assim: e eu farei que sejais pescadores de homens. Eu vou contar até 3 e você vai dizer, amém? A parte B do versículo 17. 1, 2, 3. Peraí, você dá um trabalho no céu. Mais um pouquinho mais alto, amém? 1, 2, 3. 3 vezes para confirmar agora. De novo. 1, 2, 3 e... aleluia. Coloque essa vida no seu pão. Não sente, vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Porque para Deus falar conosco, Ele tem que encontrar um coração aberto, um coração desejoso de ouvir a sua voz. Quando eu tive a revelação da mensagem, irmão, confesso que eu quase chorei. Tão forte que foi a revelação que Deus me deu nesta noite. E eu não posso esperar uma ocasião diferente, talvez um número maior de pessoas para dar o meu melhor, não.
porque eu não sou mercenário, eu sou missionário. Então, se tivesse um ou dois, eu traria essa revelação, essa palavra da mesma forma, porque essa é a vontade de Deus. E quando eu li o texto e o Espírito Santo me abriu a revelação, meu coração apertou. Eu fiquei com um choro reprimido, um choro do que talvez as pessoas que andaram com Jesus na época sentiram. Emoções fortes, irmão, que só aquele que tem uma vida íntima com Deus pode sentir. Eu falei, meu Deus, o Senhor quer me fartar antes de eu trazer a palavra? Não dá. E hoje, novamente, orando e lendo, mais uma vez o Espírito Santo me visitou, e quando eu li, quando eu olhava para essa história sagrada, mais uma vez, meu coração apertava, e eu não pude conter as lágrimas, porque esse livro, para quem não sabe, ele teve uma emoção muito profunda, porque esse evangelho não é evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, dias antes de ser crucificado por causa do evangelho, ele chamou a Marcos, que era sobrinho de Barnabé, o qual era seu discípulo, e ele o chamava de filho, porque ele tinha uma afeição muito grande com esse jovem. E ali Pedro dita as suas últimas palavras antes de morrer. Esse evangelho que nós lemos agora é nada mais nada menos do que as últimas palavras de um homem que foi fiel até o fim ao Senhor. Se há pessoas fiéis ao Senhor nesta noite, irmão, dá glória a Deus. Se você sentir chorar, se você quiser adorar, adore, mas só não fique da mesma forma, porque essa palavra vai mudar a sua vida. Eu cheguei a uma conclusão com o texto que li. E se eu pudesse dar um tema a essa palavra, algo que você pudesse entender, guardar, fixar nesta noite, seria: de peixes a homens. Porque eu pude resumir a vida do apóstolo Pedro dentro dessa frase: de peixes a homens. Porque foi isso que Jesus fez com ele. E naquele lugar tenebroso, sombrio, com cheiro de morte, o jovem Marcos começou a escrever tudo aquilo que o apóstolo Pedro tinha vivenciado com o Senhor. E aquele jovem foi fiel a tudo que foi ordenado a ser escrito, e teve um peso, uma revelação muito profunda. Eu quero que você preste atenção nessa noite. Não converse, não distraia. Amém? Adore a Deus nessa casa. Ouça o que Deus tem para falar para você, porque a minha vontade é que você seja mudado como Deus mudou a vida de Pedro. Tá? E só aquele que ama o Senhor fique de pé nessa noite, dê a mão para o seu irmão. Você está cansado, irmão, você nem adorou Deus ainda, já está sentando. Você tem que aprender um pouquinho com o pessoal que está saindo para a festa agora, sexta-noite, tá? Aprenda com eles quantas horas eles dedicam dançando, pulando e gritando. E você dentro da casa do Senhor já está sentando, já está cansado. Cadê os verdadeiros adoradores que adoram no bar no espírito? Porque são os tais que Deus procura nos últimos dias. Mão dada ao seu irmão, feche os olhos, não deixe de orar sozinho, mas ore comigo para que Deus te renove pelo poder da palavra nesta noite, onde o teu ministério. Fechemos os olhos e oremos. Senhor Deus, grande Pai, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Pai, Tu és o Deus que fez tudo que nós podemos ver com os nossos olhos naturais. E também um Deus que faz coisas além do nosso alcance, além da nossa visibilidade. Meu Deus, a minha sincera vontade nesta noite é que o Teu Espírito Santo possa alcançar pessoas neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor, a situação das vidas que aqui estão numa situação de vida contigo. Meu Deus, que a unção, Senhor, que permeia este lugar possa já estar tocando, Senhor, na vida de cada cruz. Eu acredito, foram as últimas palavras do apóstolo Pedro ditas naquele lugar, na cidade de Roma. E olhando para a história de Pedro, eu tive um tipo perfeito de uma pessoa que Deus escolhe, de uma pessoa que Deus chama, de uma pessoa que Deus tem interesse em usar. Porque segundo a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o apóstolo Pedro, antes do seu ministério, estava na região da Galileia, e ali ele trabalhava como pescador. Ali ele era sócio de Zebedeu, seus filhos, ao qual a Bíblia fala que foram Tiago e João, que também seguiram o ministério com Jesus.
E Pedro já era de idade avançada, talvez o mais velho de todos, o mais experiente. E o que me chama a atenção é que ele tinha um barco. A profissão de pescador não era uma profissão de tão alto grau, economicamente falando, mas ele tinha um barco próprio que era caro na época, era um luxo. Então acredito que esse barco que ele teve, que ele possuiu, foi devido a muitos anos de trabalho, muitos anos de suor. Pedro era um trabalhador, Pedro era um homem que arregaçava as mangas e ia encarar o dia a dia para ganhar o seu pão. E no início do ministério de Jesus Cristo, quando ele estava ali na cidade de Cafarnaum, à beira do lago que chamam de Mar da Galileia, ele está pregando um sermão e ele pede emprestado o barco de Pedro. Ainda não conhecia Pedro, porque Pedro era chamado de Simão Barjonas. E ele pede esse barco emprestado, faz dele um palanque, um altar, para a pregação da palavra. As multidões se ajuntaram à beira da praia, e Jesus de cima da popa do barco pregava a palavra de Deus, e o vento milagrosamente levava a voz de Jesus para que todos ouvissem. E como sempre, Jesus pregou uma palavra maravilhosa, uma palavra que deixou todo mundo maravilhado, todo mundo surpreso. Milagres aconteceram, coisas grandes aconteceram naquele lugar. E depois da pregação, Jesus olha para Simão e pergunta: vocês pescaram hoje? Vocês conseguiram alguma coisa? E ali Simão olha para Jesus e diz: não, nós não pescamos nada, nós não conseguimos encontrar nenhum peixe. Aí Jesus diz algo para ele e diz assim: lança a tua rede no mar. E ali Simão lança a rede. Ali estavam Zebedeus, seus filhos e outros pescadores olhando. E quando eles puxam a rede, o que acontece? A rede está tão cheia de peixes. Tem tanto peixe dentro da rede que a rede começa a se romper. Se eles demorassem um pouquinho mais para puxar, os peixes cairiam de novo na água. E quando Pedro vê aquele milagre, ele olha para Jesus e já se prostra. E já diz: meu Deus, meu Senhor, eu não sou digno nem de olhar para ti. Mas Jesus olha para ele, olha para outros mais e diz algo assim: pois bem, você pescaste peixes agora, pois me siga e eu te farei pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. O que me alegra aqui imediatamente depois dessa palavra, porque não há pessoa que possa ver Jesus chamando a ele e não ir. Quem foi ou quem será aquele que Jesus olha no olho e diz: vem, me segue? Quem será o louco insano que desobedecerá a essa voz? E Pedro, ele foi imediatamente, largou o seu serviço, largou o seu ganha-pão, largou tudo para seguir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a minha vontade é que você, igreja, nesta noite, possa ouvir a voz de Jesus te chamando, possa ouvir ele olhando para você, dizendo: vem, me segue, porque eu quero fazer de ti um pescador de homens, um ganhador de almas, e que você possa largar a sua vida rotineira, monótona, possa largar essa vida miserável, irmão, que não te dá nada, para seguir aquele que pode te dar tudo. Essa é a minha vontade nesta noite, encontrar pessoas que tenham fervor pela obra de Deus, que os seus corações tenham uma chama, um amor em ganhar almas, em seguir a Jesus, porque foi isso que aconteceu com aquele homem. E ele teve um privilégio muito grande que muitos não têm, porque andando com Jesus, no mínimo, o que ele poderia ver era coisas transcendentais, coisas inefáveis, milagres, coisas de outro mundo, coisas sobrenaturais. E foi isso que aconteceu. De cara ele já presenciou alguns milagres e pôde ver Jesus ressuscitando a filha de Jairo, porque Jairo era o principal da sinagoga, dos príncipes do judeu, e ele teve que se rebaixar porque sua filha estava muito enferma, e ele teve que ir àquele que ele tanto falava mal, que ele tanto ridicularizava, que ele disse que divinizava qual era Jesus, porque Jesus era de Nazaré, era da Galileia, e os judeus, os sacerdotes, os escribas, todos aqueles que cresciam no templo do Senhor, não gostavam do povo de Nazaré, porque o povo de Nazaré não gostava de estudar, não gostava de ir para o templo estudar a palavra. Então eles desprezavam os homens de lá. Só que Jesus não era como a maioria. Eu quero dizer que muitos podem olhar para essa cidade, igual nós olhamos agora, que se chama Ceilândia, e dizer: da Ceilândia não vem nada que presta. Talvez você possa imaginar na sua cidade alguém dizer: de Águas Lindas não há nada que presta. Da Norte, eu não sei. Assim pensavam de Jesus, mas estavam enganados, porque Jesus tinha compromisso com Deus. Jesus fazia diferença no meio daquela região. E eu pergunto, debaixo da unção de Deus, você, independente de morar numa cidade onde há marginais, prostitutas, pessoas que não têm compromisso com Deus, você tem feito a diferença? Você tem sido um referencial? Porque Jesus foi esse referencial, e Jairo teve que ir até
dele para poder receber o milagre. E no percurso de Jairo chega até Jesus para pedir uma cura para sua filha enferma, acontece algo inusitado. A multidão começa a comprimir Jesus, e Jesus, no caminho da casa desse homem, é impedido por uma multidão sagaz, sedenta de milagre, de unção, pessoas necessitadas de algo que só Deus poderia dar. E Jesus, neste caminho, ele encontra, se depara com uma mulher que interveio na história, uma mulher a qual a Bíblia diz que foi uma mulher que tinha fluxo de sangue. Essa mulher, ela tocou na veste de Jesus, como todos conhecem a história, e Jesus disse: alguém me tocou diferente, embora a multidão apertasse, porque dele saíra virtude e poder. E Jesus teve que parar e perguntar quem era, ou onde estava essa mulher, porque ele se admirou da fé daquela pessoa. E nessa demora, nesse tempo que ocorreu para Jesus ir até a casa de Jairo, próximo à rua dele, chegaram pessoas dizendo: olha, Jairo, sinto muito, pode mandar esse Jesus embora, não adianta mais ele vir aqui, porque a sua filha já morreu, ela já faleceu, então não tem mais como o Senhor curar a febre dela, pode mandar ele embora. E eu aprendi uma coisa com isso aqui, que no decorrer da nossa espera pelo nosso milagre, pela nossa vitória, há pessoas que entram no nosso caminho para matar os nossos sonhos, para dizer que não adianta mais, que Jesus não vai nos ouvir, não precisa de atender a nossa causa. E eu quero dizer algo profético para você que adora o Senhor nesta noite: Jesus vai visitar a tua causa, sim. Jesus vai visitar o teu sonho, sim. Ainda que esteja morto, ele vai fazer viver, porque ele tem prazer em ver sonhos ressuscitados, ele tem prazer em atender a sua causa, aquilo que você acha que não tem mais condição de acontecer na sua vida. O Senhor manda te dizer: vai acontecer, vai acontecer, porque Jesus está neste lugar. E ele vai dizer: eu ressuscito os teus sonhos, eu ressuscito os teus milagres. Se você acredita nisso, você pode levantar o teu nome e adorar o Senhor, o Senhor. Pedro está em primeiro lugar, porque Pedro tem características peculiares que o Senhor sentiu algo por ele diferente dos demais. E esse algo eu vou falar para você hoje, vou revelar o segredo para você. Talvez você está esperando o segredo do teu ministério crescer, de Deus te usar, e hoje é o dia de você entender o que é. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: hoje é o dia de Deus revelar o mistério, o sucesso do seu ministério. Aleluia, olha para cá. Pois bem, outra coisa aconteceu. Jesus estava subindo ao monte Tabor, e toma-se os três e deixa os demais lá embaixo, e sobe com os três. Algo acontece tremendo, algo que nunca aconteceu. Jesus está no topo do monte, de repente ele começa a ficar transparente, ele começa a brilhar, e não se bastasse isso, ele começa a levitar. Pedro observa isso a olho nu, e quando esse episódio está acontecendo, vem Moisés e Elias e aparece de frente com Jesus e começam a conversar os três. Pedro ficou tão assombrado, com tanto medo, que ele disse: Senhor, estou preparando uma cabana para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Irmão, Pedro era judeu, Pedro sabia muito bem quem era Elias e quem era Moisés. Um nasceu milênios antes dele nascer, e outro centenas de anos. Então estava perturbado, atônito com a visão, e de repente os dois somem, saem de cena, e Jesus brilhando, flutuando. Aí vem uma voz do alto e diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E de repente Jesus volta ao normal, está lá, Pedro tremendo. A palavra diz que dias eles ficaram mudos por causa da visão. E eu pergunto: será que você tem buscado intimidade com Jesus a ponto de ele te dar uma revelação que no mínimo você fique mudo, que você fique atônito, fique com medo, assombrado? Porque Deus ainda faz isso. Ele fez comigo essa semana. Mas quando eu estava lendo essa palavra, minha carne tremeu, meu coração palpitou, meus olhos encheram de lágrimas. Eu falei: meu Deus, eu estou tendo um arrebatamento de sentidos. E o Espírito Santo me falou: não, filho, eu vou te colocar um pouquinho na pele desse homem chamado Pedro. Eu vou deixar você sentir um pouco que ele sentiu. Ai, irmão, foi um pouco ali na hora, algo medonho, mas foi gostoso. Sabe por quê? Porque quem anda muito perto de Jesus tem emoções fortes. Quem anda muito perto para Jesus não pode ser cardíaco, porque vai dar um infarto. Porque o meu Jesus mexe no psicológico, mexe no emocional. Por isso que na beira dessa igreja você vê gente sapateando, roubando, gritando, rolando no chão. Jesus faz isso com aquele que é íntimo dele.
Jesus Cristo. E entrando dentro da analogia da vida, da biografia de Pedro, eu fico preocupado porque ele não tinha nada nele que o caracterizasse como aquele de fato a quem deveria ser escolhido. Muitas vezes nós buscamos ser perfeitos, ser os melhores para que chamemos a atenção de Deus. E aquele homem, eu acho que quanto mais ele tentava chamar a atenção, ele só piorava as coisas. Porque uma vez ele estava com Jesus e Jesus falou: quem dizeis ser o filho do homem? E os discípulos diziam: bem, mestre, alguns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias ou alguns dos profetas. Aí lá vai ele e chama em particular: e você, Pedro? E você, Simão? O que você diz ser o filho do homem? Jesus tinha uma coisa com ele, parece que era um negócio assim, como imã. E Simão olha para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou tão maravilhado com a revelação, falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjosa, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que estás no céu. E só porque tu falou isso, eu vou te dar uma unção. Eis que tu és Simão, pois agora tu serás Pedro, que é pedra, e sobre esta pedra, eu, Jesus, a pedra angular, edificarei a minha igreja. Aleluia. Deus, ele quer dar uma unção como Pedro na sua vida, que você seja mais um tijolo como ele na construção da obra do reino de Deus. Mas o que é engraçado, que mal Jesus elegia ele, lá vai Pedro trocar as bolas. Pergunta assim: o que Pedro falou, pastor? Pergunta mais alto: o que Pedro falou? Eu vou te dizer, sabe o que ele falou? Jesus, ele é tremendo. Quando ele elogia o homem se levanta, o ego vem, ele dá um jeito de abater o homem de novo. Porque ali eu imagino Pedro todo orgulhoso: agora eu sou Pedro, agora eu sou pedra na construção do evangelho. Quem sabe os discípulos, porque entre eles havia muita rivalidade, ficaram com ciúme e inveja. Poxa, por que eu não falei isso? Quando eu tentei, eu comparei até com Elias, eu comparei com João, mas ali não tinha como eles entenderem, porque foi voltado especialmente para a vida de Pedro. E mal Pedro, daquela revelação que fez ele ser exaltado em meio aos seus discípulos, Jesus começa a falar que deveria ir para a cruz. Jesus começa a falar que deveria sofrer, ser cuspido, ser escarnecido, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí Pedro vai lá, toma a voz e dá licença, deixa eu falar aqui: Senhor Jesus, você não tem piedade de ti mesmo, não vá à cruz, não morra, não sofra. Aí Jesus olha para ele: Pedro, está exaltado, né? Peraí, arreda-te de mim, Satanás, porque tu só cogita para as coisas do homem e não de Deus. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perder. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? E Jesus começa aquele discurso e fala: quem não pegar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Você tem que morrer para encontrar a vida. E aí eles falam para os discípulos: não ouça esse homem, porque eu tenho que sofrer. E eu penso numa coisa que tem sido esquecida nos últimos dias, irmãos: ninguém quer sofrer mais, ninguém quer mais pagar o preço. Nós sabemos um Deus que entrega casamento, entrega casa, como eu falei, tira você que está encalhado dessa prova. Aí você vê um Deus só como isso, mas não vê um Deus que quer a tua adoração, não vê um Deus que quer o seu sofrimento, não quer ver um Deus que você padeça, não. Você só quer ver um Deus que te dê tudo bom e tudo melhor. E se você tem essa visão, você não é preparado para ser um pescador de homens. Deus não pode te usar, porque Pedro, ele começou a sentir a dor do sofrimento. Ele começou a entender que a vida com Jesus não era só fama, não era só glória a Deus. Tinha momentos de vales, tinha momentos de perdas, tinha momentos difíceis na vida dele. Mas mesmo assim ele não queria sair de perto de Jesus. E eu pergunto: se Deus escolhe alguém inconstante, alguém indolto, alguém problemático, precipitado, bruto, por que não pode escolher você? Porque Deus escolhe a quem Ele quer, irmão. A chamada de Deus na vida do homem, na vida de uma mulher, não é segundo os padrões do homem. Vem do céu, vem do alto, vem do terceiro trono de glória. Se Deus olhou para a sua cara e foi com ela e te escolheu, irmão, ninguém pode impedir. Pode ter certeza que o teu ministério vai crescer. Aleluia, que a vida com Jesus vai romper. Querendo homem ou não, a glória de Deus vai descer a sua vida. Mas para isso é necessário o quê? E você crê nisso, você quer isso para a sua vida. Você acredita que Deus quer te fazer um dos milagres o maior. Você acredita que Deus quer exaltar o teu nome na terra. Porque você está calado ainda. Porque você não é glória a Deus por isso. Porque eles estão dizendo que não dá o suficiente.
E Pedro já tinha uma comunhão muito íntima com Jesus, até o ponto que Jesus vai para o Getsemane. E antes do Getsemane estavam todos reunidos na ceia. E Jesus, falando do traidor e outras coisas mais, saem e vão para o jardim do Getsemane. E mais uma vez ele chama Pedro e os filhos de Zebedeu para um canto e chama-os para orar. Só que eles estavam tão cansados que eles dormiram. E dormindo, Jesus os repreende a Pedro. Mais uma vez, ele não sacudiu João, ele não sacudiu Tiago, ele sacudiu quem? Ele sacudiu quem? Então ele sacudiu Pedro porque está dormindo. Talvez Pedro possa ter pensado: meu Deus, está todo mundo dormindo comigo aqui. E ele chama a minha atenção. Jesus tinha algo com Pedro, uma insistência fora do comum. E ali chega-se Judas, os traidores. E quando Jesus estava para ser preso, porque Jesus falou isso o tempo todo que andou com eles, que seria preso, escarnecido pelo seu próprio povo. Aí quando os soldados lançam mão de Jesus, aí vem Pedro, arranca uma espada e tenta cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote. Aí quando ele erra a cabeça, ele acerta a orelha. Aí Jesus vai e restitui a orelha do homem e fala: Pedro, não faça isso, porque quem mata a espada será morto. Não é assim. Eu poderia enviar legiões de anjos para me proteger deste lugar. Eu te falei que isso iria se cumprir. E Pedro havia falado poucos dias antes que para onde o Senhor fosse, ele iria junto. Porque antes desse episódio, quando Jesus disse que seria entregue, ele bateu no peito e falou: aonde o Senhor for, eu irei, não te desampararei, nem te negarei jamais. Aí Jesus olha para ele e vai tomar outra e diz assim: olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. E Pedro bateu, diz a palavra que Jesus intercedeu por ele para que Satanás não peneirasse ele. E maldito é o crente que acha que pode alguma coisa sem Deus. Tem gente que o pastor fala: vigia, ora mais, busca mais. Você: não preciso de ouvir, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu ando, cuidado, porque ai de ti, se Deus permitir Satanás te venerar. Então leve a sério o compromisso, leve a sério, pode ser esse crente que vai uma vez na semana na igreja, toma compromisso com Jesus, para que Satanás não te venere e não te vergonhe na caminhada. Porque Pedro bateu no peito e falou que não negaria a Jesus. E o que é que acontece? Jesus é Pedro, e ele é levado ao sinédrio, perto do templo. Pedro vai acompanhando de longe, e ele chega no átrio, e no átrio ele vê Jesus apanhando, sendo interrogado. Aí uma pessoa olha para ele e fala: ei, você é um dos dele, né? E ele disse: não, eu não sou. E o galo cantou a primeira vez. E depois outra pessoa olha para ele e fala assim: ei, você não é aquele que estava andando com Jesus, aquele brando lá? E ele olhou assim: eu não. Você deve estar enganado. Aí chegou uma criada junto com outros povos e olhou assim: você é um daqueles que andavam com Jesus. E antes de ele dizer não, a pessoa falou: é sim, porque a tua fala te denuncia, irmão. Tem gente que recebeu o azeite, a unção de Deus é chamada, e que olhar para trás, eu quero dizer, irmão, quando Jesus te selou, não tem como, você fica inconfundível. Você pode estar num baile funk, no meio da noite, tudo escuro, alguém vai olhar para você e vai perguntar: você é crente? Porque Deus deixa uma marca naquele que chama. Deus escolhe o Aleluia. Ai, meu Deus. Aleluia, eu preciso de poder nesse lugar. Deus está selando vidas aqui para nunca mais separar. Deus está separando pessoas para um grande ministério. Você não pode estar vendo hoje, mas o céu já está aí. Onde você vai mirar, tem algo na tua vida. No céu, você lê a Bíblia, você fala com Jesus, mas tem, irmão, porque Deus dá. Quando ele diz não, pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou Jesus? Eu não ouvi quantas? Na terceira vez o galo cantou, a segunda vez. Diz a palavra do Senhor que Pedro chorou amargamente. Ele ficou muito magoado, ficou arrependido, entrou em remorso. Judas, que era um pouco mais fraco, tentou se matar. Subiu no penhasco, colocou uma forca, o galho quebrou, ele caiu nas penhas lá embaixo e os seus olhos foram soltos para fora. Talvez Pedro também tivesse tentado isso.
Porque uma coisa que o diabo faz na vida do ser humano para destruir, irmão, é acusar o servo de Deus quando ele erra. Não há castigo, nem nada que doa mais na vida de um homem e de uma mulher de Deus do que a acusação do seu adversário. Porque Satanás significa adversário. E diabo no original grego é o acusador. Diabo começa a acusar Pedro agora. Eu imagino Pedro falando: Senhor Jesus, oh Senhor, o Senhor me escolheu quando eu não era nada. O Senhor me tirou lá da Galileia, quando eu não era conhecido, me deu um nome, me deu poder para expulsar demônios. Olha o que eu faço contigo, eu te traio. Ele, Satanás, o diabo começa a trabalhar na mente daquele homem, para que ele parasse, para que ele desistisse. Pedro fica tão para baixo, que ele some. Ninguém sabe o paradeiro dele. Está todo mundo com medo. Fala, se mataram o mestre, vão matar a gente também. Aí acontece algo, irmão. Depois da dor, da cruz da sexta-feira, passa-se o sábado, entra no domingo de manhã. Maria vai no sepulcro para buscar ali o corpo de Jesus, para limpá-lo, para embalsamá-lo, para ungir-lo com aromas. E de repente ela vê a pedra revolvida, ela vê a pedra, o sepulcro aberta. E de repente aparece um varão de branco a ela e pergunta: quem estás procurando? Ela diz: eu procuro o mestre, porque os discípulos estão aterrorados. Pedro já sumiu, um já se matou, e a gente está triste porque a gente ama ele, a gente está sofrendo por causa da ausência dele. Aí o anjo fala para a mulher: ele ressuscitou. Faz o seguinte, avisa aos discípulos e a Pedro. Mais uma vez, algo com o nome de Pedro. Avisa os discípulos e a Pedro. E diz a palavra do Senhor que Jesus teve um particular com Pedro a sós. Antes de aparecer para os discípulos, Jesus apareceu somente para Pedro. A Bíblia não fala o que Jesus falou com ele, mas eu imagino que foi um diálogo daquele de levantar o caído. Foi um diálogo daquele que só Jesus pode dar quando a gente precisa, irmão. Porque quando a gente está caído, irmão, a gente não pode esperar que o homem nos levante. Porque no homem a gente só ouve aquilo que só deixa a gente mais para baixo. Você está querendo se matar. Sabe o que o homem faz quando você conta a sua necessidade para ele? Ele abre a cova mais ainda, te empurra e me enterra. Mas Jesus não, quando ele vê você está morto para cair, nem que eu tenha que grudar no seu colarinho, ele te puxa no volta e fala: você não vai cair nessa cova, porque eu não te esqueci. Pedro, eu te perdoo. Pedro, eu te perdoo. Às vezes, não, teu pai já desistiu de você. Seu pastor já não sabe mais o que falar para você se levantar. Mas tem um, aleluia, tem um que não desiste de você. Conta assim para você nesta noite. Vamos adorar a Deus, irmão. Participa comigo desta palavra. Diga assim: Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de mim. Ai, meu Deus, Deus está pegando pessoas inconstantes nesta noite. Deus vai colocar em você uma sede, um desejo tão grande. E será ele, você não vai saber explicar. Você vai deixar tudo de todo, simplesmente vai estar perto dele, simplesmente vai estar dentro dessa casa, vindo culto, dirigindo o louvor, eu não sei. Mas Jesus pega pessoas hoje nesta noite e dá uma chamada nova, e dá uma chance nova. Deus não esqueceu de ti. O Senhor vai te levantar. Queira ou não, queira não, o Senhor é quem te escolheu. E hoje ele estende a mão e te levanta, e te levanta. Se você acredita nisso, libera uma palavra que é dele. Exalte o nome do Senhor. Comanda assim que nasce. O Senhor te levanta nesta noite. Ele te levanta. E depois que ele aparece a Pedro em particular, mais uma vez, ele aparece os discípulos no caminho de Emaús, depois aos 10, porque um já havia falecido. E depois desses aparecimentos, acontece algo tremendo. Parece que o primeiro diálogo não serviu. Jesus volta a insistir com Pedro, mas Pedro continua inconstante. E quando Deus me deu essa palavra, ele falou: filho, como eu vou falar com aqueles que estão inconstantes que eu chamei? Meu Deus! Porque eu digo que Pedro voltou a ficar inconstante, querendo desistir.
Porque diz lá no livro de João, lá no finalzinho lá, que estão os discípulos reunidos, alguns deles. E Pedro, aquele a que Jesus fez pedra, olha para um lado, olha para o outro, já tinha recebido o poder para curar enfermos e expulsar demônios. E sabe o que ele disse? Eu vou voltar a pescar. E o interessante é que ele entra dentro do barco e os discípulos seguem ele. E eu aprendo uma coisa, aquele que tem chamada, grande é a responsabilidade, irmão. Porque se você obedecer a Deus, muitas vidas vão ser abençoadas através de você. Mas também se você recuar, você não vai se perder sozinho, porque pessoas vão te seguir para o abismo. Hoje eu estou aqui como pregador, e eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso assistir televisão na hora que eu quero. Eu não posso viajar, eu não posso dizer, hoje eu não vou para a igreja. Por quê? Porque a mim foi me dada uma responsabilidade. Já o meu homem natural, que é sossego, que é descanso, não quer padecer, não quer investir numa coisa que a gente muitas vezes nem acredita que vai acontecer. Mas tem um homem que é um homem ministerial, que não pode parar, não pode errar, não pode vacilar. Jesus Cristo, levanta, sai dessa prostração, Pai, eu estou cansado, não me interessa. Pai, eu muito te curo, Pai, eu não quero que assim vai, porque se você cair, meu filho, muitos vão cair contigo. E tem gente assim, já provou o poder de Deus, está no ministério, quer voltar a trabalhar para o homem, voltar a sua vida de antes. Ele entra dentro do barco dos discípulos dizendo, eu não tenho força para seguir, para obedecer o que me mandou. Deixa eu voltar, eu sou um simples pescadorzinho de peixe. Aí de repente o homem grita lá na beira da praia, ei, tem peixe aí? Aí Pedro olha desanimado e diz, não tem. Diz a palavra do Senhor que eles pescaram a noite toda. Sabe qual é a noite dos judeus? A vigília dos judeus começa às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde os judeus já estavam indo para dormir, porque eles acordavam cedo. E já era 6 horas da manhã, 12 horas de pesca. Milagre. Louvado seja o Senhor. Quando Deus não abre mão, Ele não abre mesmo. Aleluia. Você pode voltar a fazer o que for. Vamos ali, aquele ramo está dando dinheiro. Aquele ramo, eu conheço um cara que vai te contratar, tu vai ganhar por semana. É de bolada. Se Jesus não estiver contigo, não vai ganhar nada. Deus não tem prazer em quem olha para trás e quem recua. Por isso que a sua vida é essa desgraça. Por isso que você não rompe na libertação, na mudança. Não há prosperidade. Você voltou para ser aquele que você era antes. Mas eu te digo, volta para o chamado que Deus te deu. Porque lá é o lugar da tua prosperidade. Lá é o lugar que Jesus vai te honrar. Lá é o lugar que Jesus não te esquece. Lá é o lugar da honra. É lá. E ele diz, não apanhamos nada, Senhor. Jesus, lança do outro lado. Imagina, Pedro tinha no mínimo 30, 40 anos de pescador. Eles não sabiam que era Jesus aí, porque quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo estranho, bem diferenciado. Imagina Pedro dizendo, ai meu Deus, quer ensinar o cachorro a latir. Lança do outro lado. Estamos 12 horas tentando aqui, nada, e vem um para dizer lança do outro lado, como se eu já não tivesse feito isso a noite toda. Jesus está falando para nós aqui. Não olha como o homem olha. O que Jesus mandar fazer, faça, ele que seja loucura. Ele decide obedecer, deixa eu obedecer. Parece aquela voz, tinha algo comum. Parece que era aquela voz que entrava dentro do seu coração e fortalecia. E ele lança do outro lado. E quando eles vão puxar a rede estava farta. Poderia dizer para você, quem sabe você está tentando de um jeito, tenta de outro. Talvez você está tentando segundo a sua direção, a sua vontade. Tente ouvir a voz de Jesus e lança a rede de novo, porque você vai colher. Sob a palavra de Jesus você vai colher. E eles
puxam uma rede de alegria e satisfeitos um olhando para o outro. Meu Deus, aqui eu tenho um conselho certo. Aí quando ele, João, foi falar: ai, Pedro, é ele, é Jesus que está na beira da praia. Pedro pula do barco, irmão, com uma distância de 200 côvados. Pedro pula nadando, ofegante, porque viu que era Jesus. Ele sabia que precisava dele, e vai correndo, e mesmo com tantas falhas, tendo decepcionado Jesus várias vezes, Pedro chega e adora o Senhor, e os discípulos vão logo em seguida dentro do barco e descem. E ali tinha, como diz a palavra, peixe, pão, uma fogueira, e Jesus convida a trazer os peixes que eles pescaram para comer com eles. E ali eles tinham pescado 153 grandes peixes. Não eram peixes pequenos, grandes peixes. E ali eles comem, passam a noite juntos, a noite mais feliz desde que Jesus foi crucificado. Eu acredito para eles, começa olhando para o Senhor, eles ressurreto, não com o corpo glorificado, mas ressurreto, dizendo palavras que acalentaram o coração daqueles homens, porque só as palavras de Jesus, irmão, mexe com a alma, mexe com o coração. E eu imagino aqueles homens suspirando e dizendo: fala mais, Jesus, fala a noite inteira. Nós já ficamos uma noite inteira sem dormir pescando, mas queremos ficar mais uma, só ouvindo o Senhor falar, porque aquele que é íntimo de Jesus ama ouvir a voz dele. E Jesus vai falando até o tempo que ele diz: Pedro, mais uma vez. Eu imagino já um trauma, um complexo em Pedro. Meu Deus, lá vem para mim de novo. Ele diz: Pedro, tu me amas? E quando o Espírito Santo me fez essa pergunta, eu chorei, porque eu tive convicção. Eu estava lá, mas o Espírito Santo me deu a convicção que Pedro chorou quando ele ouviu essa pergunta. Mexeu com a estrutura dele. Jesus estava confrontando o caráter daquele homem. Quando Jesus falou a primeira vez, eu imagino ele chorando, e disse pela expressão, pelo original da palavra, acredito que foram palavras de pessoas que estavam com sentimentos aprofundados, nervosos, porque ele disse: tu não sabes. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ele já não diz tu sabes, porque algo já estava sendo trabalhado nele, mas ele diz sim. Não sei se com medo, não sei se esperando fraquejar de novo, mas ele disse sim, eu te amo. E na terceira vez ele falou: Pedro, olhando dentro dos seus olhos, tu me amas? Ele disse: eu amo, Senhor. E Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Não deixe de pescar aqueles que eu te ordenei a pescar. E no momento de muita emoção, um momento peculiar na vida daquele homem, Jesus olha para ele e fala: tem mais. Hoje foi novo. Você se cinge, se arruma, né? Põe a roupa que você quer e vai para onde você quer. Mas Pedro, quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para lugares que você não quer ir. Porque Jesus estava descrevendo o fim, os últimos dias de vida do apóstolo Pedro. Pedro tenta perguntar: e João? Ou seja, João também vai sofrer? João também vai apanhar? Porque, irmão, não havia nenhum lucro para aqueles homens pregar Jesus naquela época. Por isso que eu creio no Evangelho, porque eles não ganharam nenhum dinheiro, fama. Quem falasse que Jesus era Deus era morte, era sofrimento. Então, para uma pessoa querer sofrer, tem que ter muito amor. Isso tem que ser muito verdadeiro, tem que ser melhor do que as coisas que tem nessa terra. Tem que ter promessas nefastas no céu, para uma pessoa largar tudo para seguir a isso. E Jesus fala: não importa o que vai acontecer com João, se eu quiser que ele viva até eu voltar, que ele viva. Mas o que é para ti é isso. E chegando ao monte das oliveiras, Jesus deixa as últimas palavras, dizendo para que eles ficassem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder. E ali Jesus começa a subir mais uma vez. Ele vai subindo tanto, que os discípulos ficam todos atônitos olhando para o céu, até que as nuvens começam a tampar. E o anjo desce e diz: varões de Deus, porque estáis olhando para cima?
esse que viste subir, vocês verão voltar. E aqui entra o que eu quero enfatizar na mensagem nesta noite. Aqui entra o que eu quero que você entenda nesta noite, para chamar de Deus a acontecer na sua vida. Pedro tentou de todas as formas e sempre foi inconstante. Pedro tentou de todas as formas e sempre errou, sempre fraquejou, sempre traiu Jesus. Aí sabe o que acontece? Eles vão para casa 10 dias orando. 10 dias no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas orando, dobrando o joelho, se humilhando diante do Senhor. Aí de repente no 10º dia a palavra de Deus nos diz que veio o vento, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa, e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e Deus começou a tomar aqueles homens. E o Senhor manda dizer nesta noite o segredo da sua chamada, aquilo que vai fazer você fazer a diferença com Jesus, é ficar 10 dias de joelho orando, jejuando, pedindo o poder de vir do alto, porque quando o Espírito Santo te tomar, toda fraqueza, toda covardia, todo medo, todo embaraço vai sair da sua vida. Você vai ser usado como nunca você foi. Deus vai te usar de uma forma tão grande, porque o poder do alto estará sobre a sua vida. A palavra do Senhor me diz que Deus ali derramou o Espírito Santo sobre eles, e Pedro foi revestido de uma forma, ninguém conheceu Pedro mais. Ele começou a pregar e Deus tomou a boca daquele homem, irmão, só numa pregação 3.000 judeus se converteram. Não foram 3.000 judeus, não 3.000 samaritanos, nem 3.000 publicanos, foram 3.000 judeus. Você sabe que a conversão judeu se converter? Você não sabe que aí esse é o povo mais difícil da terra, porque eles não acreditam em qualquer coisa. E 3.000 judeus estavam chorando diante de Pedro, ajoelhados, dizendo: Pedro, nos ajuda, Pedro, qual é o caminho, Pedro, o que nós devemos fazer? Aí Pedro diz: arrependemos dos nossos pecados, se convertam ao Senhor e sejam batizados pelo Espírito Santo. Deus quer te batizar, e se Deus te batizar, você vai ser usado para a glória do Senhor. Deus quer te batizar, mas você não dá nem glória a Deus, irmão. Fica difícil de renovar. Você não quer casar, pelo amor de Deus, irmão. Dá um minuto de palma ao Senhor nesta noite. Dá um minuto de adoração a Ele. Dá um minuto a Ele. Aleluia, palma mais, irmão. Quer que viva para casa? Quer dormir, irmão? Vai para casa. Deus quer dar uma chama de fogo agora. Deus quer fazer essa palavra não para te mostrar na prática, mas você tem que adorar. Você tem que adorar, você tem que adorar. Se você quer ser o Senhor na sua vida, para você não retroceder, eu quero que você comece a adorar o Senhor. Se você é batizado, aleluia, começa a falar no céu, começa a falar no Deus com o Senhor. Eu te consigo pensar, eu te conheço. O Espírito Santo está procurando pessoas para batizar nessa noite. O Espírito Santo está procurando pessoas, está procurando adoradores. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, porque o Espírito Santo quer pousar aí. Deus quer fazer o mistério. Cadê os adoradores? Cadê aqueles que necessitam da unção divina? Receba nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que inicia, eu vejo o Espírito Santo pegando pessoas aqui, meu Deus. Ai, que assim Deus está pegando ali do lado esquerdo. Deus está entrando do lado esquerdo ali, ó. Olha, hoje pegando lá. Olha, pegando, olha o meu história. Olha, levantando, olha, tirando a inconstância. Meu Deus, que inicia. Extraordinários aconteceram na vida de Pedro depois desse episódio. Rapaz, um homem empregado,
Abriu o reino dos céus para os judeus no capítulo 2 de Atos. No capítulo 10 abriu para os gentios na casa de Cornélio. Fez coxo andar, ressuscitou morto, curou enfermo. E ainda que prenderam ele, Jesus foi lá no alto. O meu ungido ninguém prende. Aquele que eu chamei para anunciar a apostolado tem que dar solto. Nem que viu um anjo liberto ele da prisão. Vai Pedro pregar. Vai que eu sou contigo, Pedro. Eu imagino Jesus no céu olhando lá, Pai. Tá vendo, Pai? Não valeu a pena? Quantos falaram que ele não ia fazer a minha vontade? Quantos disseram isso aí? Está difícil. Alô, Pai! Imagina Jesus com orgulho de Pedro. Depois do batismo do Espírito Santo. Pedro adorava, Pedro exaltava, Pedro pregava, Pedro apanhava e dizia: glória a Deus, a chibata, pá! E aí, aleluia! A chibata, pá, santo é o Senhor! E o pensamento: meu Deus, mas eu apanho da glória. Eu apanho porque eu estou sendo considerado digno de sofrer por aquele que todo sofreu por mim. Pode bater mais, porque ele sofreu muito mais do que isso. Pode acabar com a raça, mas eu não abandono a minha fé. É possível sim. Só precisa de uma coisa. Quem é que quer essa noite? Eu sempre vejo essa batalha. Pode já não ter fechado o coração, eu sempre vejo essa batalha. Porque quando ele chega, até morto ressuscita, até você vai no seu filho, sente a presença dele. Ai, meu Deus, eu sinto um som muito forte nesse lugar. As pessoas vão viajar e vão cruzar os quatro cantos dessa terra. Pessoas vão ser enviadas para o poder do homem, com sinais e prodígios, e quando prega a palavra, os homens serão curados, vidas serão restauradas. O milagre de Deus já aconteceu. Acabou 5 dias. Meu Deus, eu não recebo as mãos sangue. Recebe o sangue de você da tua vida. Recebe o Senhor. Pescador de homens. Deixa eu precisar.
insiste, irmão. Deus não erra quando escolhe, irmão. Deus, ele acerta sempre. Pedro fez a obra com os circuncisos, com os incircuncisos. Onde Pedro ia, todo mundo ia atrás. Meu Deus, aquele lá. Enquanto a sua vida não acabar, não deixe ninguém dizer que você não tem mais jeito. Enquanto você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida. Deus pode mudar a tua história hoje, um dia, no trabalho de Pedro. Basta uma palavra. Ele curou um homem demoniado, ele virou evangelista. Ele falou para a mulher de Samaria lá no poço que ele tinha água viva, ela creu e virou um evangelista. Porque Deus não pode mudar a sua vida. Porque Deus não pode dar a tua cura. Porque Deus não pode dar o Espírito Santo para você ser liberto. Era isso que Pedro precisava. Poder que vem do alto. Meu Deus! Eu vou dizer algo forte aqui para você. Pedro foi parar em Roma, aproximadamente 3 décadas depois da crucificação de Jesus Cristo. E fazendo a obra lá, levantou-se uma perseguição terrível. Nero estava assolando a igreja, estava perseguindo os cristãos, queimando vivo, deixando eles serem destroçados por leões. E a perseguição foi tão grande, porque foi nessa época que Paulo também foi decapitado. Que Nero só queria os cabeças da igreja. Sabe por que muitos pregadores hoje estão caídos? Porque são poucos que querem ser linha de frente. E nós temos uma igreja que não ajuda aqueles que estão linha de frente. Se você soubesse as batalhas que aqueles que estão na frente do evangelho passam, você oraria mais por eles, em vez de falar mal, em vez de criticar. Tem alguém mais imperfeito que Pedro para Deus amar e usar? Porque Deus não pode usar alguém ignorante, alguém problemático. É o Espírito que faz a diferença na vida do homem. E ele em Roma, a perseguição já muito grande, ele preferiu sair da cidade para não morrer. E ele já havia saído da cidade, e em uma cidade vizinha, ele viu Jesus, segundo a história heterodoxa, ele viu Jesus indo para Roma. E ele estava saindo de lá, e ele disse: Senhor, para onde tu vais? Essa foi a última vez que Jesus apareceu para Pedro. E Jesus olhou dentro dos olhos dele mais uma vez e disse: eu estou indo para Roma ser crucificado novamente. Pedro entendeu o que Jesus quis dizer com isso. E veio a memória dele aqueles dias que ele andava com Jesus, curando enfermos, comendo, ceando, colhendo espinhos. No dia em que Jesus olhou para ele e falou: Pedro, quando fores mais velho, te cingirão, te levarão para um lugar que você não quer ir. E lembrando disso, eu falei: meu Deus, como é forte o chamado na vida do homem. Tem que ser até o fim, tem que ser até as últimas consequências. Pedro entendeu porque Jesus estava dizendo que seria crucificado novamente em Roma. E quando ele falou: sim, Senhor, eu vou voltar para lá. E foi aí que Pedro ditou as suas palavras para Marcos escrever. E terminando esse evangelho de ser escrito, Pedro foi crucificado. E ao ser levantado na cruz, ele fez um último pedido. E os algozes olharam para ele e perguntou-se a ele: qual era o teu pedido? E ele disse: não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, mas me crucifica de cabeça para baixo. O corpo inteiro de baixo, de cabeça para baixo numa cruz. E os discípulos, segundo a história, estavam em volta daquele pequeno monte. Pessoas que ele havia ganhado para Jesus, o próprio Marcos, chorando e olhando para ele. Seus seguidores vendo aquela cena, ele sendo crucificado, sangrando, de cabeça para baixo. Mas o que espantava é que Pedro não estava chorando. Pedro estava sorrindo. Pedro estava feliz.
E assim entregou a vida dele para nós, Jesus. Sabe o que o Senhor falou comigo quando me deu essa palavra? Fala para o meu povo que ainda procuro pessoas como Pedro. Fala para o meu povo que ainda quero pessoas que me amem mais do que a sua própria vida. Fala para o meu povo que ainda existe uma cruz para seguir. Irmão, você briga com a sua família te repreende, você não quer mais buscar Jesus. Você briga com o marido, você não quer mais para a igreja. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nós vivemos um evangelho de caminho sem volta. Então nós estamos dando perguntar nesta noite mais uma vez. Se você ouviu a palavra e conscientemente, irmão, Deus falou contigo que tem uma chamada, um ministério, e você está disposto a ir até a última consequência por amor a Ele, eu peço que você se coloque de pé nesta noite. Eu peço que você se coloque de pé e levante a tua mão. E levante ela para os altos dos céus agora. E você vai pedir, você não vai esperar Ele ou alguém fazer alguma coisa. Você vai pedir a Ele a unção. Você vai pedir o poder que Deus tem para te dar. Porque se Deus começar a te usar agora, essa unção só vai crescer. Só vai crescer. E Ele vai te dar mais experiência, mais força, mais sofrimento, mais unção, mais sofrimento, mais poder, mais sofrimento, mais visão espiritual, mais renúncia, mais vitória, mais renúncia, mais conhecimento de Jesus, mais renúncia, mais perto dele, mais perto dele. Aleluia, vejo Jesus querendo chegar perto de você. E Ele está vivo, irmão. Ele está vivo, você pode sentir Ele chegando perto de você nessa noite, porque Ele está aqui, meu Deus. O Senhor Jesus está chegando perto de ti. E Ele fala: quer porque eu vou insistir contigo. Quer porque quando você falhar eu vou lá e vou te levantar. Se você quer eu não vou te deixar. Se você quer ser usado, eu vou te usar. Aleluia! Eu vejo uma corrente de fogo aqui em cima da minha cabeça. O Senhor está falando que esse poder tem que ser liberado agora. Meu Deus, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, vai orando ao Senhor. Sinta a presença dele nesta noite. Meu Deus, eu te peço agora, aquele que ama, Senhor, seja o que for, se o coração dele, Senhor, tem uma vontade imensa de louvar o teu nome. Meu Pai, será aquela pessoa que quando canta, ela se sente nas nuvens. Ela tem visto muralhas, Senhor, visto impedimentos, meu Pai. Deus, eu quero liberar essa unção hoje sobre a vida dela. Meu Pai, se tem um jovem aqui nessa noite que me viu pregando, ou alguém que me viu pregando e falou: Deus, eu quero pregar também. Eu quero pregar com unção, eu quero pregar com a palavra. Meu Pai, se tem alguém que está pedindo isso de coração, eu peço que o Senhor visite essa vida agora. Pai, há pessoas que estavam: meu Deus, coloca amor em minha vida pelos perdidos. Meu Deus, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ser um discipulador, eu quero levantar discípulos, eu quero gravar CDs, DVDs, eu quero viver as suas promessas. Deus está falando nesta noite: nem demônio, nem ninguém vai roubar essa promessa da sua vida. Se você pegar ela agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo aquele, meu Pai, que está com esse coração aberto e quer ser mais usado por ti, quer um ministério poderoso na terra, eu profetizo agora: pega ele, pega ela, pega ele, libera esse poder, libera esse poder, libera. Olha, o Senhor nesta noite, na noite que não nos lembrava nada, na noite que pensaríamos que não aconteceria nada, Deus te dá um ministério de honra, Deus te dá um ministério de loucura, Deus te dá o céu.
você. Aliás, ela nem gosta de você. Segundo, você sente muita vontade de desistir. Você tem medo de pegar o arado. Esse é um sinal de que você tem chamado. Mas mesmo assim você fala: Pai, me dá. Pai, me ensina. Pai, eu quero. Vidas aqui eu vejo. Deus tem cenoura aqui de louvor para vidas aqui. Ai, meu Deus. Deus tem intermédio de pregações aqui para pregar para pessoas. Deus está levantando empresários para investir no teu ministério. Ai, Jesus. Meu Deus é forte, é forte. Aleluia. Vai adorando e vai recebendo, porque o Espírito Santo está entregando para você nessa noite. Pedro de Deus, você precisa de unção. Só isso. É a unção que vai dar jeito na tua vida. É a unção que vai dar jeito no teu problema. É a unção que vai mudar a sua história. É a unção que vai te capacitar. Eu vejo fogo, sede, ardendo aqui. Eu vejo pessoas que vão passar madrugadas orando, madrugadas falando com Deus. Eu vejo pessoas recebendo revelações inefáveis. Eu vejo pessoas recebendo a unção dos últimos dias. Recebe agora, não foi fácil para Pedro, não é fácil para ninguém. É com defeito mesmo que Deus chama, é sem força mesmo que Deus escolhe. Mas basta querer. Tem que querer estar perto de Jesus. Ele largou o seu emprego. Às vezes você sai da sua casa, irmão. Sai dela, vai para o monte, vai para algum lugar. Vai para o quarto, se tranca. Hoje foi feriado, muitas pessoas preferiram sair, se divertir. Talvez eu desfile aqui em Brasília. Mas aquele que tem chamado, com certeza escolheu passar o dia todo adorando o Senhor. Passar o dia todo adorando aquele que fez todas as coisas. E se você pensa no teu coração, te prepara. Não vai ser muito longe. Deus vai te levantar com pressa. Deus vai te levantar rápido. Deus vai te usar agora. Deus vai te usar. E agora é a hora de você mostrar bem chamado, irmão. Pedro! Muitos dizem: Pedro viu o Senhor andando sobre as águas e quis andar e afundou, ficou com medo e pediu socorro. Ele tentou. Jesus gosta de quem tenta. Ele pediu: Senhor, posso também andar sobre as águas? Jesus falou: vem, Pedro, que eu sei que quer ficar perto de mim. Nem as águas podem separar de mim, Pedro. E pelo mar, Pedro anda sobre as águas, mas mesmo afundando, Jesus se levanta novamente. Ele diz: é esse que eu preciso, é essa que eu preciso. Tem defeito, é imperfeito, é inconstante, erra, cai, levanta, mas olha o coração dele, ele chora, porque mais quer estar na minha presença, por isso eu vou estar, eu vou derramar o céu. Está vindo para o estudo bíblico. Jesus está chamando. Está vindo
dirigir o trabalho, Jesus está te olhando. Está jejuando, Jesus está te olhando. Está lendo a Bíblia, Jesus está te olhando. Está ajudando o seu próximo, Jesus está te olhando. Ele diz: eu vou mudar a história dessa vida. Eu vou estimular a história dessa pessoa. Eu vou honrar. Eu vou honrar. Deus me falou que essa palavra era para ministério. E eu fiz como a vontade do Senhor mandou. Eu creio que a partir de hoje Jesus vai ter um cuidado especial por você. Jesus vai pegar mais do seu pé, amém? Jesus vai te chamar mais a atenção. Jesus não vai desistir de você. Jesus não desiste de você. Eu quero perguntar nessa noite para os escolhidos do Senhor. Cadê os imperfeitos que Deus já chamou? Cadê aqueles que são falsos que o Senhor chamou? Essa manhã, essa hora que Deus inicia algo sobrenatural no seu ministério. Se você acredita mais uma vez, só para não perder o destino, levanta a tua mão e dá glória. Meu Deus. É forte, é forte, é forte. É forte, é forte. É forte, aleluia. Meu Deus, o Espírito Santo está crescendo aqui lentamente. Meu Deus. Pessoas vão te seguir. Pessoas já vão querer ser igual a você. Já pensou? Que honra! Alguém falar, você se espelhar no seu ministério. Privilégio para muitos. Deus tem um ministério para cada um aqui. Talvez não possa ser igual ao meu, de alguém que está aqui à frente, mas Deus tem. E a vontade dele é você exercer esse ministério com todas as suas forças. E que renúncia seja algo que você esteja acostumado a fazer por causa disso. Que o seu coração esteja no alto da glória. Que como o meu, o seu coração ferva pela chamada de Deus na sua vida. Que o seu coração ferva em ser útil para o Senhor Deus, porque com certeza Ele vai te usar. Ele vai te usar. Jesus está olhando dentro dos seus olhos agora. Imagina Ele olho a olho para você dizer: vem, segue. Vem, segue. Chamado na vida dele, não viu? Eu não estou fazendo nada aqui precipitadamente, nem contra a autoridade de ninguém. Deus confirmou a ela, confirmou o meu coração. E Deus falou: essa é a noite que eu vou derramar a alma e separo o meu filho como evangelista. E tinha 4 azeites Israel em questão de qualidade. O primeiro azeite era o azeite mais caro, porque é aquele que saía com mais qualidade. Esse azeite simboliza o azeite da adoração. É aquilo que uma pessoa pode ter de mais valor na sua vida. Porque quando a pessoa é adoradora, Deus ele faz coisas grandes na vida dessa pessoa. Quando essa pessoa ama a Deus, Deus tira ele do nada e faz ele ser grande na terra. Porque todo adorador é humilde. Todo adorador aguenta a repreensão. Tem gente que não aguenta uma dura do pastor, já fica invocado. Você não é um adorador, você não tem unção para a sua vida. Eu sou um humilde. Porque Davi, mesmo ungido e Saul sendo rejeitado, teve 2 oportunidades de tirar a vida de Saul. Ele disse: jamais tocarei no ungido do Senhor, porque o ungido sabe o seu tempo. E hoje pode ser gotinhas, mas em breve Deus tem muito azeite para a sua vida. Fica de joelhos em nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus, irmão? Adoro o Senhor nesta noite. Senhor Deus, o teu filho sabe, meu Pai, que não é voz de homem. Eu faço conforme o Senhor me ordena, Senhor, porque o Senhor não se arrepende do bem que o Senhor dá a ninguém. O Senhor não erra quando escolhe. Por isso eu obedeço a sua voz nesta noite.
E eu venho, meu Pai, separá-lo como um evangelista. Que ele receba essa autoridade, um dom, uma sede de buscar mais um renovo, para que o poder, meu Senhor, do Teu Espírito que esteja sobre a vida dele, faça pessoas se arrependerem, mudarem, aceitarem a mensagem da cruz, Senhor. E que aqueles que não aceitem essa mensagem, meu Deus, recebam a cobrança, meu Pai.